Bem-vindos ao podcast About Investments, uma iniciativa do Active Bank com o Observador Lab. E porque o Active Bank é o banco que simplifica, vamos fazer isso mesmo hoje. Vamos simplificar temas complexos, vamos transformar temas que impactam a vida financeira de empresas e empreendedores em conversas claras e simples. O meu nome é Ana do Carmo e no outro microfone está a Serena Cabrita Neto. A Serena gosta de viajar, aliás, acabou de chegar agora mesmo do Japão, leva o filho à escola quase todos os dias e esse é o momento preferido do dia da Serena. Todos os fins de semana janta com os amigos e todos os sábados de manhã tem para si o Me Morning, ou seja, aos sábados de manhã a Serena cuida de si, seja a treinar, seja a ir ao cabeleireiro, enfim, vale tudo se for para cuidar de si própria. Agora, Serena, vamos cuidar de fiscalidade. Hoje o tema da nossa conversa é fiscalidade Europa versus Estados Unidos. Olá, Serena, bem-vinda. Olá, Ana. Obrigada. Hoje vamos analisar dois mundos, Europa e Estados Unidos. E antes de darmos passos maiores na nossa conversa, Serena, eu gostava de começar por pôr tudo em pratos limpos. Qual é a importância do papel da fiscalidade quando comparamos dois universos tão distintos como os Estados Unidos e a Europa? Muito bem. Ora bem, a fiscalidade é sempre importante em qualquer investimento que façamos, seja em qualquer parte do mundo. E, portanto, se estamos a falar de dois blocos ou dois gigantes, como é a Europa e os Estados Unidos, vamos pôr assim estes dois grandes grupos de países, de Estados, não é? Porque os Estados Unidos é um país, um Estado federal, com muitos Estados dentro de si, e a Europa outro grande grupo de Estados. E quando fazemos e falamos de investimentos, temos sempre que ter em conta que a fiscalidade é um elemento importante porque vai ser uma parte do retorno que vamos ter que não vai ficar para nós, porque vai ser entregue à entidade estatal que determinou o imposto que sobre esse investimento vai recair e, portanto, temos que ter em conta, é mais uma linha do nosso Excel e nestes dois grupos grandes que estamos a falar, que é a Europa e os Estados Unidos, temos fiscalidades muito fortes e bastante pesadas e que temos que ter em conta. E nem um nem outro nos vão aliviar. E, portanto, não há aqui boas notícias dizer que vamos para um ou vamos para o outro e não vamos pagar impostos. Nos dois existe. Há impostos e há impostos sobre os investimentos financeiros ou outros. Serena, para o mesmo investidor, a fiscalidade nestes dois universos pode traduzir-se em resultados completamente diferentes? Ou se calhar não, já que ambos têm aqui a fiscalidade muito presente? Vamos ver. Nós, quando falamos de investimentos, temos que ter em conta um conjunto de fatores. Em primeiro lugar, o tipo de investimentos que vamos fazer, ou em que é que vamos investir, e onde vou investir, portanto, em que local é que vou investir. Portanto, o tipo de investimento que eu vou fazer, o produto que eu vou fazer, em que eu vou investir e em que jurisdição é que eu vou investir. Mas, para além disso, também esse produto tem que olhar para a fiscalidade que sobre ele recai, porque há opções políticas que recaem são escolhas que os países fazem para tributar determinadas situações que outros podem não tributar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, Portugal opta por não tributar os fundos de investimento, o próprio fundo. Tributa só o investidor no fundo, por exemplo, em termos gerais. Não é bem pois assim, totalmente assim, mas é em termos gerais. E, portanto, se calhar noutros países tributa-se o fundo. Portanto, isto para dizer que as opções políticas que são feitas em cada país e em cada Estado também podem determinar o resultado final da tributação que vamos ter. Portanto, não é só termos em conta vou para os Estados Unidos ou vou para a Europa e assim não vou pagar imposto, ou vou pagar menos imposto ou mais imposto. Não, eu tenho que programar primeiro que tipo de investimento é que quero fazer e que fiscalidade é que recai sobre aquele investimento e, claro, para isto eu preciso ter informação. Um investidor, Serena, deve ter então pelo menos duas características: saber escolher os seus ativos, portanto os ativos em que deve investir, e conhecer a diversidade da fiscalidade. Os impostos são uma variável que não pode ser ignorada, certo? De todo. Os impostos são uma variável que tem que ser sempre tida em conta, exatamente
eu retomo aquilo que disse na primeira pergunta, é mais uma linha do nosso Excel, portanto é mais uma componente do nosso investimento que eu não posso ignorar quando planeio o retorno que esse investimento me vai dar. Portanto, se eu tenho 10 para investir e espero que a taxa de retorno daquele investimento seja 50, mas se eu sei que uma parte desses 50 vão ficar retidos na fonte por um qualquer Estado que me vai tributar aquele rendimento, o meu retorno já não vai ser 50, vai ser os 50 menos a retenção na fonte que me é feita. Mas depois, no meu estado de residência, ainda vou ter que fazer um englobamento qualquer, onde vai ainda haver um acerto de impostos, se calhar ainda vou reduzir mais. Portanto, tem que haver sempre um conhecimento daquilo que é o imposto retido e o imposto que eu eventualmente possa ter que sofrer no país onde eu resido. Portanto, as variáveis também são aquelas do investidor que quando está num país e está a comprar produtos financeiros de outro país, portanto, imaginemos um investidor português que compra ações de uma Microsoft ou passa publicidade ou de uma empresa americana, uma grande empresa americana, e recebe dividendos dessa empresa ou lucros dessa empresa, em princípio sofrerá uma retenção na fonte dos Estados Unidos, mas tem que olhar para as regras porque pode ter que fazer alguma coisa aqui em Portugal também, porque é residente em Portugal. Serena, estava a falar de retorno e de dividendos e eu queria olhar um pouco com mais atenção para essa questão. Como devemos então olhar para os impostos sobre dividendos e mais-valias? Em cada região, entenda-se. Mas antes explique-nos sucintamente o que é isto mesmo que estamos aqui a falar de dividendos e mais-valias. Às vezes há assim confusões sobre o conceito. Quando falamos de dividendos, em regra, estamos a falar do fruto, da fruição do título ou do investimento que fizemos. Vou dar um exemplo muito banal. Fizemos um investimento em ações e a quantia que nos é paga a título de distribuição de lucros, de dividendos, passa a expressão, de todos os anos, porque se fechou as contas e a empresa teve um determinado rendimento que distribuiu aos acionistas, são os dividendos. Quando se vendem as ações, então aí estamos a falar, portanto há uma transmissão definitiva do título, então aí estamos a falar de mais-valias. Portanto, estes são os conceitos, uma é uma fruição e a outra é uma transmissão. E quando olhamos para estas questões e envolvemos jurisdições distintas, o tal exemplo do senhor português ou da senhora portuguesa que investe em ações ou num produto financeiro de outro país, temos que olhar para os acordos que Portugal, ou neste caso porque estamos em Portugal, tem celebrados com outros países, e com os Estados Unidos têm acordo celebrado, para evitar a dupla tributação. Significa que se for só é pago imposto num dos dois países. Esse é um conceito que ninguém gosta muito, não é um conceito simpático, dupla tributação. Não, mas este é para evitar. Portanto, é bom conhecermos as regras deste acordo, porque se desencadearmos os mecanismos para a sua aplicação e soubermos como é que isso se faz, então vamos evitar que haja dupla tributação. Se eu tiver tido os meus dividendos sujeitos à retenção na fonte nos Estados Unidos, depois quando eu os receber em Portugal, eu não vou ser sujeito à tributação sobre os mesmos dividendos ou sobre a parte que já foi tributada nos Estados Unidos. E, portanto, isso é muitíssimo interessante. Claro que quando houver a venda dos títulos, em princípio já será Portugal a tributar, se seguirmos as regras gerais, em princípio o dividendo, a mais-valia, já será tributada em Portugal, porque essa normalmente é a regra dos acordos celebrados de acordo com o modelo de convenção que Portugal segue. Mas isto são tudo regras que tem que se ver no caso concreto, claro. E que é bom nós temos presente que quando fazemos investimentos em títulos que não é só nos Estados Unidos, que não são em Portugal, teremos que ter presente para que país é que vamos, se Portugal tem ou não acordo celebrado com esse país, e se não tiver, podemos estar sujeitos, eventualmente, a uma dupla tributação. Nesse caso, depois podemos eliminá-la aqui em Portugal através do crédito de imposto, que também temos um mecanismo interno de eventual eliminação de dupla tributação interna. A tributação é feita a nível do investidor individual ou do produto financeiro? Se calhar dá das duas formas. É assim, depende das escolhas que os tais Estados e o seu poder legislativo tiverem feito em relação às suas realidades económicas. Vamos ver.
em princípio, o produto financeiro será sujeito a uma tributação e o investidor a outra tributação. Em tese, será isto porque os Estados precisam de se financiar e os produtos financeiros são sempre apetecíveis, são vistos como bons captadores de impostos para financiamento dos Estados. Ora bem, e o que é que acontece? Acontece que muitas vezes os Estados depois também querem utilizar os impostos como fatores de atração de investimento e então aliviam alguns produtos financeiros da tributação em si. Portugal, por exemplo... Ou seja, para atrair investidores. Para atrair investidores, aliviou a tributação dos fundos, de acordo, aliás, com uma diretiva europeia. O fundo em si não é tributado, é tributado o investidor no fundo, quando receber os dividendos, chamemos-lhe assim, dos resultados que o fundo distribuir. É uma opção política, é uma opção legislativa. Ora bem, isto pode acontecer também nos Estados Unidos. Alguns produtos podem ser tributados ou não, ou pode-se deixar isso para ser tributado só o investidor. Ou então pode haver tributação nas duas esferas. Isso também é perfeitamente possível. Eu não consigo responder, Tana, a todo o universo. Portanto, há situações em que poderá haver tributação no produto e tributação no investidor e situações em que não haja em nenhum, ou essas são muito raras, eventualmente, ou situações em que haja, eventualmente, isenção do investidor. E queria perguntar justamente isso. Em que situações, já percebi que são muito raras, é que o investidor não é tributado? Em Portugal, sim, pouquíssimas. Mas agora corre-me dos criptoativos, por exemplo, sim, detidos por mais de 365 dias, portanto, por mais de um ano, os investimentos em criptoativos, na venda há uma isenção na tributação das mais-valias. Portanto, essa ocorre-me porque neste momento é uma dos fatores de atração para os criptoinvestidores. Portanto, tem que deter o ativo pelo menos um ano. Fica já aqui esta informação preciosa. Serena, existem estratégias para mitigar as diferenças fiscais, novamente aqui entre estes dois blocos, Estados Unidos e Europa? Bem, mitigar, não usaria bem essa palavra porque não se pode fazer nada para afastar normas fiscais porque elas são imperativas, elas são obrigatórias. O que se pode fazer é ter conhecimento. O conhecimento é poder, é uma arma, é bom, porque se eu conhecer, eu souber, se calhar faço escolhas mais esclarecidas e melhores. Se eu souber que há dois produtos que me podem dar taxas de rentabilidade muito parecidas, ou até mesmo que não sejam parecidas, excluindo a fiscalidade de um e do outro, acabam por ter rentabilidades semelhantes, eventualmente posso fazer melhores opções e acabar por ganhar mais. Portanto, eu diria planear através de escolhas esclarecidas, com conhecimento, é sempre aconselhável e é bom e pode ajudar muito a fazer boas opções, porque, obviamente, se eu souber qual é a tributação que vai recair sobre o produto, necessariamente vou fazer melhores escolhas. Claro. Não é? Claro. Lá está, é planear a fiscalidade. Claro. É aqui uma estratégia. Ana, é muito fácil. Há pouco falávamos dos criptoativos. Imagina que tu não sabias e investias em criptoativos e vendias no dia 364. Não é? E depois falavas comigo era e dizias, azar. olha, se tivesses vendido no dia 366, não tinhas pago mais valia. Não era azar, era falta de conhecimento, na verdade. Não é? Exato. É isto. E por falar neste tipo de aconselhamento, Serena, quando é que vale a pena procurar aconselhamento fiscal especializado? Bom, isto, quer dizer, estás a perguntar isso a uma fiscalista. Mas eu acho que todos nós sabemos qual é o momento em que estamos a sair do nosso pequeno investimento e que estamos a entrar num momento em que, se calhar, o nosso investimento começa a ganhar uma certa dimensão e, se calhar, o momento da internacionalização ou quando deixamos de fazer um pequeno investimento que para nós é modesto e que passa a ser uma coisa um passo um bocadinho mais à frente, se calhar exige um bocadinho mais de conhecimento. Aqueles temas que eu falava há pouco, do cruzamento das jurisdições através dos acordos de dupla tributação para eliminar a dupla tributação, os formulários que são necessários, há um conjunto de formalismos que são necessários, há exceções,
às regras. Há produtos que os próprios Estados não sabem bem como é qualificar e inserir, se inserem numa linha do acordo ou noutra, que pode fazer diferença se é um Estado a tributar ou se é outro Estado a tributar. Há discussões imensas sobre essas questões, sobre essas situações, que as próprias administrações tributárias não têm propriamente, não chegam a acordo sobre isso, e que é preciso estar informado sobre isso para não cair em nenhuma ratoeira. E por isso, se entramos em estruturas um bocadinho mais, em estruturas de financiamento complexas ou investimentos de montantes um bocadinho que para nós são mais elevados, eu penso que é importante ter aconselhamento profissional. E se calhar evitar fazer uma pesquisa rápida na internet, um ChatGPT. Os ChatGPT, os chatbots são que todos nós usamos para informação rápida e para ter uma primeira ideia das coisas. Exato, são importantes ideia. E todos nós usamos para aquela... Mas valem o que valem no sentido de que não eliminam as exceções. Muitas vezes a informação não sabemos qual é a fonte, pode não estar atualizada, não sabemos, não temos validação, e todos nós sabemos também das alucinações e dos erros. Agora, o que é que eu sei sobre isso? Sei que os chatbots às vezes vão recorrer a decisões de tribunais ou das próprias administrações tributárias inventadas ou coisas. Portanto, é muito complicado. Nós confiamos só nessas pode ser uma base. Certo, para começar. Mas ter umas ideias. Mas penso que não dispensa o aconselhamento profissional. Serena, estamos a caminhar para sistemas mais parecidos ou mais distintos? Estou a referir, evidentemente, a Europa e os Estados Unidos, parecidos entre si ou mais distintos? Bem, se a tua pergunta é sobre sistemas de tributação em si, vamos ver. Ambos os grupos, Estados Unidos e Europa, eu já lhes chamo estes blocos, blocos tributam o trabalho, o capital, não é? Os investimentos financeiros, o património. Portanto, as realidades tributárias são as realidades económicas que temos. São transversais aos dois. As realidades económicas, a economia é a mesma no mundo inteiro. Portanto, essas não são diferentes. O que é que eu noto que é... E hoje estamos aqui a falar mais de realidades financeiras, e eu aí acho que pode haver alguma diferença entre os Estados Unidos, o bloco europeu e o bloco americano, que é os Estados Unidos sempre favoreceram o investimento a longo prazo, o investimento financeiro a longo prazo, e tem uma tendência para ter taxas de imposto mais baixas para investimento a longo prazo. É muito tradicional haver até há taxas de 0% em alguns estados, para produtos, os equivalentes aos nossos PPRs, vamos chamar-lhe assim, que eles têm várias derivações desses produtos, e mais sofisticadas que as nossas. Algumas até dão uns retornos e uns créditos para o investidor. E há uma tendência para que esses produtos sejam, a longo prazo, tenham umas tributações muito baixinhas, de 10%, 15%, 5% ou 0%. Em alguns estados. E nós não temos isso em Portugal, portanto não temos essa tradição. Por outro lado, a economia americana, em termos financeiros, é baseada muito mais na economia de mercado, as bolsas, os mercados funcionam muito mais como fonte de financiamento das empresas, e em Portugal, na Europa, neste Sim. bloco europeu, eu refiro-me a Portugal porque estamos aqui, mas estamos dentro do bloco europeu, claro. Claramente, não sou eu que eu digo, é uma realidade, as empresas são muito mais alavancadas em financiamento ou dos sócios ou dos bancos, ou se quisermos, dos bancos, de terceiros, ou de financiadores, ou dos sócios, portanto, não tanto dos mercados. Certo. Não temos um mercado, mercados a bolsa não é tão evidente a sua projeção como é nos Estados Unidos. E por isso, eu diria que também aí as estruturas de tributação dos investimentos a médio e curto prazo também é bastante diferente. A tendência na Europa é para tributar ligeiramente mais, porque ainda não perceberam que é por aí que devem ser feitos, se calhar, os ajustamentos ao mercado, mas também não temos um mercado tão amplo como nos Estados Unidos. E, portanto, temos há aqui algumas diferenças ainda. E do ponto de vista dos reguladores, há diferença entre Estados Unidos e Europa?
Bom, regras de regulação pesadas há nos dois blocos, claramente, e isso é sabido, quer na regulação da atividade financeira, bancária e das sociedades financeiras. Portanto, é absolutamente assustadora a quantidade de regulação, quer de um bloco, quer de outro, e acho que isso é de conhecimento geral. E a agressividade americana na implementação dessas regras, que todos vemos também com grandes escândalos financeiros, quando entram a matar, portanto parece que é tudo possível nesses mundos, mas depois quando entram é para levar tudo até ao fim, até às últimas consequências, até à prisão. E portanto há regras, há mundos regulatórios muito pesados. Na Europa não somos menos exigentes do ponto de vista regulatório, talvez menos escândalos do ponto de vista de prisões, etc. Mas há um mundo regulatório muito pesado também na Europa. O que há é depois nas trocas de informações entre o bloco europeu e americano, eu diria que flui, há trocas de informações, mas eu diria que eventualmente os americanos recebem muito mais informação da Europa do que dão à Europa. Isto é o que me parece de todos os fóruns onde tenho estado, e vou a alguns de tributação, sobre tributação e troca de informações fiscais, especialmente entre Estados Unidos e Europa. E vou agora a um exatamente que chama-se mesmo da IBA, International Bar Association, entre os Estados Unidos e a Europa. Portanto, há fóruns onde se debate mesmo sobre estes dois blocos, e note-se que há o fluxo de informação entre as administrações é muito melhor, ou flui muito melhor da Europa para os Estados Unidos do que vice-versa. Mas pronto, é o que é. E fica então a leitura que valer dessa situação. Serena, muito obrigada por teres vindo até aqui falar sobre a fiscalidade nestes dois grandes blocos, como já falámos, e ficámos a perceber então que a melhor estratégia é mesmo saber. Saber é poder, para se poder investir em segurança, ou melhor, em consciência. É mais correto dizer assim, investir em consciência quer nos Estados Unidos, quer na Europa. Chega então ao fim este episódio do podcast About Investment, uma parceria Active Bank com o Observador Lab. Temos um encontro marcado no próximo episódio. Até lá pode seguir-nos e acompanhar-nos nas plataformas de podcast, e também pode ouvir no site da Rádio Observador, em observador.pt.